Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo, absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte, que essa energia orgânica, a energia que o Reich estudou e, inclusive, não se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo e colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, porque ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Como a energia é expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação no leite em coalhada, né? É isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, eu
Aconteceu um caso, mas eu não usei, eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer.